Olá, tá começando o 36º episódio do Hora de Trabalho, patrocinado nessa semana pela AlphaCode e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, ouvintes, naquele clima pós-carnaval, feliz ano novo pra todo mundo. Pós-carnaval e pelo que eu sei, o seu calendário já tá maluco, né? Você hoje, terça-feira que estamos gravando aqui, teve um dia desafiador? Tô em época de provas, né? Ficando quase maluca, quase sem dormir, mas tô inteira, né? Eu tô igual aquele meme da plantinha, aquela plantinha feia, com a plaquinha assim, eu não estou morta, eu só me pareço assim, eu tô desse jeito. Excelente. Tem algo sobre estudos específicos que você queira comentar aqui no começo do episódio? Alguma dica nova que você descobriu ou percebeu nos últimos dias aí que pode facilitar? Ou deixa esse assunto para outro dia? Tem! Eba! Já até falei pra você antes da gente gravar, mas como eu vou estar com mais folga a partir de quinta-feira, então tem vários aplicativos, várias coisas novas. Tem uma em especial que eu já cantei a bola pra você, mas eu vou fazer suspense para os nossos ouvintes, que é um que eu estou particularmente muito entusiasmada. Uhum. Então aguardem que eu vou falar dele no 37. Beleza. Agora você já se curou da sessão nostalgia dessa semana que você, não sei, acidentalmente promoveu no Twitter com todo mundo com seus palmes antigos, tirando a poeira ali? Não curei. Não curei, não. Nossa, bateu uma saudade. Eu até fiquei conversando com um amigo depois, em privado, assim, no Telegram, né? E eu contei pra ele assim, você sabe que eu tô meio que de rede social, tô só com Telegram, Twitter mesmo. Ainda mantenho algumas redes assim, que eu talvez reative um dia, né? Tá no meu celular reserva, mas o meu smartphone tá virando quase um PDA. Eu uso muito aplicativo e eu tô usando muito ele offline, acredite se quiser. Uhum. Porque quando você tá concentrado, o meu trabalho, às vezes eu fico 2, 3 horas focada, e quando eu tenho que estudar a mesma coisa, eu fico horas e horas focada. Então eu deixo ele no modo avião mesmo, mas eu preciso consultar coisas de vez em quando, né? Às vezes tem alguma coisa no Evernote, tem coisas na minha lista principalmente na minha lista de tarefas, né? No Todoist, que fica ali. Então eu vou dando check, vou observando. Algumas coisas que às vezes eu acabo printando do Teams também. Quando chega alguma coisa ali, eu printo e crio um streamline ali, uma linha de coisas que eu preciso fazer, porque tem aplicativos, né, Marcos, tipo Teams, assim, você não consegue pegar um recado, uma mensagem que alguém te passou e você fica assim, realmente eu preciso ver isso, só que agora não tem como, eu vou ver depois. Uhum. Então não tem como você exportar, compartilhar, é impossível. Então eu vou no bom e velho printzão e jogo pro Todoist, porque o Todoist pode usar anexos, né? Então essa é a dica que eu dou de produtividade para vocês aí no meu smartphone que vira PDA. Eu uso muito a técnica do print quando eu tô, sei lá, tô conversando com alguém, sei lá, vou sair com um amigo, vou conversar no bar, passar horas conversando, aí você vai trocando figurinhas culturais. Já leu esse livro? Já viu essa série? Tem essa música. Pô, esse artista eu não conheço, como é que chama? E aí, geralmente, é assim, como é que chama? Eu escrevo lá e falo assim, tiro o print pra não esquecer. Amanhã eu lembro que a gente falou sobre isso, eu vou atrás e tem funcionado bem. Uhum. É bom que daqui a meses, assim, eu tô scrollando ali por fotos, fazendo uma limpa, falo, nossa, é verdade. Teve essa dica aqui, deixa eu dar uma olhada e tal. É bom que são uns presentinhos culturais pra si mesmo. Quando você tira print, esquece por uns meses. Mas a técnica do print é uma boa mesmo. E eu uno isso ao fato de que no dia a dia, mais e mais, eu tô deixando as notificações virarem os to-dos de coisas inesperadas do dia. Então, um e-mail que chegou que eu vou precisar resolver, eu voltei a ativar notificações de e-mails, não de todas as caixas de entrada, coloquei nos ajustes do iOS para as notificações chegarem silenciosamente, que assim, vão direto para a central de notificações, sem pipocarem, acenderem a tela, me interromperem ali do que eu estou fazendo. E aí eu vou fazendo uma triagem, né? Coisa que eu não preciso resolver agora, eu tiro ali dos itens não lidos, mas que eu preciso resolver hoje, não necessariamente agora, eu deixo lá para manter no radar. E isso tem complementado legal com a minha lista mesmo de tarefas, coisas que eu deixo no lembretes para o dia a dia. Então, toma outra dica aí, assim, que vale usar as notificações silenciosas como a lista de tarefas de imprevistos que pintam aí durante o dia. Tem funcionado super bem para mim. Boa, boa. E sabe que quem tem um dispositivo Samsung, ou acho que no dispositivo da Apple também dá para fazer isso,
No ecossistema da Samsung tem o Reminders, que você pode pegar literalmente qualquer coisa e configurar um lembrete. Então, às vezes, o teu amigo mostra no celular dele a série ou um livro, alguma coisa como você falou, só que está no celular dele e não o seu. Você pode pegar a tela dele ali com o seu celular, fazer uma foto da tela dele e criar um reminder ali. Porque até você pedir para compartilhar, vai enviar no WhatsApp, às vezes não tá no WhatsApp, às vezes tá, né, muito trabalhoso. Sim. E você tá naquele clima descontraído, você não quer perder muito tempo com isso. Então, você aciona a câmera na hora ali e cria um reminder simplesinho. Eu acho que a Apple tem também essa possibilidade, né? Direto pela câmera eu não conheço. Enquanto você está falando, eu tô fuçando aqui para tentar encontrar rapidamente, não consegui achar. O que eu sei que tem é com a Siri, então envolve aí uma tentativa e erro e 50% de chance de acerto de você falar assim, me lembre sobre isso amanhã. Ela entende que o sobre isso é o contexto que está na tela do seu telefone. Então, isso funciona, sei lá, para o Safari, funciona para links ou e-mails que você recebeu. Então, me lembra sobre isso amanhã, ou me lembra sobre isso quando for sair do trabalho, sair daqui onde eu estou. Isso, a intenção é funcionar. Se funciona ou não, é cara ou coroa, né? Como a gente sabe, porque a Siri é a Siri. Mas o me lembrar sobre isso, eu sei que funciona nesse contexto. E, não sei, eu não tendo a recorrer muito a isso, de novo, né? Porque é Siri. Mas eu sei que a intenção é essa. Pode ser um jeito bom aí de alguém que não sabia que isso existia, pode achar uma coisa bacana, mas direto a partir da câmera seria uma boa adição aqui ao canivete suíço de funcionalidades. Seria bom. Falta muita coisa, né? Eu acho que os ecossistemas aí precisam dar uma melhoradinha. E quando eu falo ecossistemas, eu tô falando de todo mundo, né? Android, iOS ou os Androids customizados aí das várias fabricantes, né? Precisa simplificar mais algumas coisas. Pô, às vezes eu quero fazer só um print. Eu lembro, que nem eu falei do Teams. Tá ali, eu não tenho como compartilhar. O Teams não deixa. Então, eu faço aquele print que é super rápido. Podia abrir um menu de contexto ali na hora, né? É uma coisa de se pensar mesmo. Qual Palm você gostou mais? Eu vou te falar que eu tive pouco contato com Palm na vida. De tecnologia na minha infância era uma coisa mais distante. Eu não tinha nem tanto interesse sobre isso e nem familiaridade. Dia a dia era uma coisa que não acontecia. Eu lembro que tinha um cara no meu prédio, que era a pessoa mais tecnológica que eu conhecia. A primeira vez que eu vi um Palm foi justamente lá com esse cara no prédio. E eu tava dando uma espiada justamente nas respostas do que o pessoal mandou pra você e conheci diversos modelos que eu não conhecia e funcionalidades também. Até uma que alguém falou, eu não vou lembrar o nome, eu tô caçando aqui rapidinho, ganhando tempo pra tentar achar. Foi o Renato Teixeira, dizendo que ele tinha o Palm Zaire 71, que tinha auto-scroll, que ele falou que convertia o livro, apertava para baixo e só tinha que olhar para a tela. Interessante, né? Essas coisas todas eu acho bacanas, mas o meu favorito... Sei que vocês vão rir, mas isso aí na época era legal pra caramba. Então, ainda é, né? Quando funciona, né? É super legal. Quando funciona. De tecnologias mais velhas, um pouco assim, eu tendo a gostar do que era mais maluco. A gente tava vendo esses dias também a sessão nostalgia de... telefones, acho que eram os da Nokia, cada um era um formato de T, se abria ao contrário, virava, o telefone era meio espiral. Assim, essas loucuras eu acho muito legais de retrotecnologia, porque era uma época que cada empresa tentava uma coisa diferente de verdade, né? Era todo mundo fazendo o mesmo aparelho pela 20ª versão, né? Então, se eu tivesse vivido aquela época no contexto de hoje, eu certamente iria atrás de algum Palm que tivesse canetinha, mas pode ser porque eu nunca interagi dessa forma e as pessoas falam, não, a canetinha era péssima, eu escrevi em grafite, era horrível, não reconhecia. Ou as pessoas estão dizendo, não, nossa, é verdade, né, canetinha, é mó legal. Faz sentido o Marcos criar um negócio desse mesmo. Então, eu iria mais atrás de um negócio desse, mas eu fico pensando na utilidade mesmo para mim no dia a dia, de anotações, lembretes e coisas assim, sei lá. Excel, que foi alguém, o Renato Teixeira mandou lá também que um print lá de um Palm, que era o Zaire 21, acho, ou TX, não sei, com uma planilha de Excel. Tudo bem que há 15, 20 anos, que legal você conseguir... 20 não, tá exagerando. Mas há 10, 15 anos, que legal poder abrir isso ali, rapidinho resolver uma coisa ou outra, mas... é que nem hoje querer mexer no Excel no telefone. Não é o formato mais apropriado para fazer isso. Mas eu acho que eu gostaria mais do exercício criativo tecnológico do que qualquer outra coisa. Se tivesse que escolher um aqui de bate-pronto, seria talvez aqui o TX, que eu achei mais bonitinho por ser cromado, mas é o jeito mais artificial possível de escolher qualquer coisa, né? Quando surgiu o Tungsten T,
ele tinha um slide, assim, que permitia você esticar a tela, e a área de grafite era virtual. Então, se você não ia escrever, era um espaço inutilizado. Então, sendo uma área virtual, você podia ter mais espaço de tela. Era muito legal. E a gente achava isso massa, porque daí você podia abrir uma planilha naquela tela esticada. O TX já era a tela esticada. Uhum. Era bem bonitão mesmo. Aí o Life Drive, que era um modelo que tinha um HD. HD mesmo, gente. HD. Você escutava, dava até para escutar o HDzinho ali funcionando. E com um HD de abundantes 2 gigas para você colocar o que você quisesse. Uhum. O Zaire 71, que a gente já falou. O Privadinho era o M100. Esse foi o meu primeiro Palm. Ele era um modelo de entrada, bem básico mesmo. Uhum. Mas tinha um design um pouco polêmico. Eu gostava do design dele, mas realmente, como ele tinha uma tampinha, né, para abrir e fechar, parecia uma privadinha. Eu achei ótimo. Não fazia parte aqui do meu catálogo de conhecimento. Você já me converteu. Eu compraria o Palm Tungsten justamente porque tinha esse lance. É o Tungsten que você falou que dava pra abrir e fechar ali, dependendo se você precisava. Isso. Então. Isso, dava pra abrir e fechar e ter uma área de grafite virtual. Ou o TX, que já era ele aberto, né? Você não precisava abrir e fechar, ele ficava do tamanho do Tungsten T, né? Que o Tungsten T era mais compacto. Uhum. Então, ele aberto ficava do tamanho do TX, que era aquela telona já na sua... Gente, telona é maneira de dizer, tá? Se vocês virem ele perto de um iPhone, vocês iam dar risada. Claro, isso é uma telona? Referência é tudo. Pense no que veio antes para medir o tamanho do avanço, né? Lembra quando teve aqueles primeiros iPhones que eram bem grandões, né? Tinha os modelos Pro. Não sei se ainda tem hoje, mas era o 8? Ah, já era o Plus, o 6 Plus. 6 Plus, isso. Aí o pessoal brincava, nossa, parece uma telha. Uhum. Porque tinha muita gente que não gostava ainda de tela grande. Até hoje né? tem, né? Só uma pequenininha pra pôr no bolso. No bolso da camisa. Tanto que aquele modelo mais baratinho, nossa, hoje SE? eu tô ruim pra lembrar de nome. Acho que... Isso, SE. Tinha gente que comprava e adorava, não por ser um modelo de entrada, era por ele ser compacto, né? Então mais discreto, cabia no bolso da camisa sem amarrotar a camisa. Então tinha muita gente que adorava mesmo. E era um iPhone, né? Para quem gostava do iOS. Agora, acho que hoje em dia não tem nem mais essa polêmica de tamanho, né? Todo mundo quer tela boa, com a melhor tecnologia possível. Existe sim um público que gosta ainda de ter a tela pequena por comodidade, segura na mão e insira o seu motivo aqui, né? Mas eu acho que essa é uma daquelas brigas em que a derrota é meio inevitável. Vai sempre existir um modelo menor que os outros, que não quer dizer que ele será pequeno, ele só será menor do que os outros. Aí a pessoa se conforma com esse e acaba comprando, né? E você vê, por exemplo, na própria estratégia de lançamentos da Apple nos últimos anos, você teve a volta do iPhone no modelo menor, que era o mini, que já, o rumor pelo menos é que ele vai deixar de existir permanentemente, que tinha uma ideia que talvez ele pudesse voltar no futuro ou não, aquela coisa toda. O próprio SE também era para sair nesse ano, uma versão nova que parece que já não vai mais sair, e ter um projeto suspenso indefinidamente. Então, os modelos pequenos, embora existam público para ele, não sei se ele consegue justificar a existência de uma linha de produtos, né? E não só na Apple, né? Você vê a maioria dos telefones Android também todos foram aumentando e deixando meio para trás a galera que insistia em querer ter um telefone com especificações topo de linha, mas ainda assim num formato menorzinho, né? Sim. Bom, agora estão aparecendo os dobráveis, né? Pelo menos Android por enquanto só. E é uma maneira de você aliar tamanho de tela com um dispositivo de tamanho compacto. Queria saber dos nossos ouvintes aí, vocês preferem tela grande, tela pequena? Acham que os dobráveis têm futuro? Podem pegar, vingar mesmo? Eu ainda estou reticente com tela dobrável, não pela tecnologia em si, mas se você quebrar já era, né? O meu medo é esse. Para trocar uma tela dessas, ou então ali a dobradiça, né? Não é dobradiço o nome, gente, me perdoe, mas tem um dispositivo ali responsável por você abrir e fechar. Com certeza ele tem um tempo de vida, né? Que a gente não sabe exatamente quanto que é, as empresas falam, mas quantas vezes você vai abrir e fechar o seu dispositivo por dia? Se for um
um aparelho que você vai usar também para trabalho, para estudos, já que, por exemplo, o Fold, né, tem a canetinha. Não, é o Fold ou é o... O Felipe é o Fold. O Fold é o que dobra feito livro. É o Fold, perdão, gente. Isso, é o Fold, que tem o Flip. Gente, eu fiz uma prova de endócrino, hoje eu tô com tanta sigla na cabeça. GH, FSH, IGF-1, então eu tô meio maluca mesmo, viu? Mas tem isso, né? Com telas, com caneta ou sem caneta. A caneta você tende a usar mais, abrir, fechar mais vezes. Ao passo que responder mensagem, coisas mais simples, você não precisa nem abrir. No caso do Fold, ele tem aquela tela externa ali. Você simplesmente responde uma mensagem rapidinho, sem necessidade de acionar a dobradiça. Então, eu tô reticente por essas questões mesmo mais de hardware. Agora, para o futuro, por que não? Eu mexi no Fold, foi um aparelho que eu simplesmente amei. Ele aberto e com a caneta na minha mão, assim, é um tamanho perfeito para mim, para trabalhar, para estudar também. Agora, não consigo me imaginar na rua abrindo um aparelho daqueles para ler um livro, para estudar. Vocês sabem que nós estamos no Brasil e os amigos do alheio estão sempre de olho em tudo, né? É um dispositivo que grita, eu sou muito caro! Complicado, olha quantas coisas a gente tem que levar em consideração, hein? Não é fácil. Eu dei uma espiada aqui, eu lembrava que a Samsung tinha falado sobre a quantidade de aberturas e fechamentos que as dobradiças eram projetadas para durar lá no começo. O dado mais atualizado que eu achei foi da linha Fold e Flip 3, que são 200 mil vezes. Então, 200 mil vezes dividido por uns 3 anos, aí vai ser você pegar ele umas 100 vezes por ano. Não confie em mim que eu sou péssimo de matemática, mas acho que é uma coisa parecida com isso. Então, ok, né? 200 mil, acho que pra vida útil projetada de 3 anos, pode até funcionar. Fazendo uma conta rápida de padaria aqui, olha, eu tô com o meu Galaxy Note 8 desde o ano... Eu comprei ele no Natal do ano que ele foi lançado, acho que foi 2017. Então são 5 anos firme e forte aí, né? Então... Bom, aí você teria que ser, sei lá, abrir 100 vezes por dia só e não 200. Natal de 2023 faz 6 anos. Ele tá firme aqui. Eu falei, a hora que ele começar a demonstrar cansaço, né? Falei pro pessoal lá no grupo, lá do Mundo Sem Fio e tal, no Telegram. Tô pensando mais no S23. Ainda não é um dobrável, mas é um dispositivo com caneta, topo de linha e tal. Mas... por enquanto não, eu já troquei de tablet, tô com S7, mas o smartphone ainda não. Enquanto ele estiver aguentando aqui, tá, beleza. Por coincidência aqui, eu tava pegando eu olhei no screen time aqui do iPhone e um dos dados diagnósticos que ele dá, né, de você entender como é que você usa o telefone, é justamente quantas vezes você pegou o telefone em um dia. E eu tô comparando aqui com a terça passada, por exemplo, que já tinha dado 24 horas, foram 106 vezes, na terça anterior a isso, 117 vezes. Então essa média de 100 vezes por dia de pegar o telefone, até que não tá tão distante, tá vendo só? Não é tão de orelhada assim que esse número foi tirado, né? Agora, se for a Bia, não sei o que dizer. Porque aí eu uso muito o tablet para muitas coisas. Se eu tenho a oportunidade de sentar e pegar a caneta, assim, vai fazer isso com o smartphone, eu pego o tablet porque... tá sempre comigo e é uma tela grande, evidentemente, Sim, né? Tem claro. mais espaço. Então, agora, se eu tivesse um Fold, por exemplo, que tem uma tela intermediária aí, né? Talvez eu dispensasse o tablet para muita coisa. Então, aí já entra... pode botar na continha aí muito mais aberturas e fechamentos. Muito bem, vamos começar aqui com os feedbacks do que o pessoal mandou a respeito do último episódio, mas antes disso eu vou tirar um minutinho aqui para agradecer a AlphaCode, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho com um desconto para você que tem um produto, uma empresa ou um projeto e tem que fazer ou atualizar também o seu aplicativo. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital e ela fez mais de 200 apps já tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se você tem um produto, um projeto, uma empresa, um serviço que tem que fazer um aplicativo ou que tem que atualizar o aplicativo, ou então se você tem um projeto, aí uma ideia que está na hora de tirar do papel, você pode falar com a AlphaCode que eles resolvem isso para você com um desconto ainda por cima porque você escuta o Área de Trabalho.
Para fazer isso, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, bate um papo com eles, comenta o que você precisa, diz que escuta o Área de Trabalho e pronto, você resolve o seu aplicativo com um desconto com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado ao Alphacode pelo patrocínio de sempre aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. E a gente está toda hora dando dicas aqui de aplicativos que poderiam existir e que não fazem as coisas que a gente quer, né? Mas... Então, se você tiver uma ideia, por exemplo, eu queria um menu de contexto ali na hora que eu fizer a foto para criar um reminder, criar qualquer coisa. Bom, em vez de você ficar chorando ali que a sua câmera não faz isso, cria o seu aplicativo. Então eu agradeço o pessoal da Alphacode por possibilitar que os nossos ouvintes criem os seus próprios aplicativos para suas empresas, para sua rotina ou mesmo para quem sabe se tornar um novo empreendedor digital. Muito obrigada a Alphacode por dar esse apoio ao Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. A gente falou na semana passada de tecnologias velhas, quer dizer, tá falando nessa semana também, mas uma outra tecnologia velha que a gente citou na semana passada foi sobre o Mirk, o IRC, o bate-papo antigo, né, que a gente usa desde quase sempre aí na internet. E o Rambo comentou que desse lance do Mirk ser usado até hoje é porque o protocolo IRC, ou IRC, ainda é muito usado em aplicações de chat, mesmo não sendo aí algo que hoje em dia o pessoal use diretamente. Ele falou que o próprio chat do Twitch, ou da Twitch, né, a plataforma Twitch, se ele não se engana, é baseado justamente no protocolo IRC, e como o chat é um problema complexo, tem uma meia dúzia aí de protocolos e quase todo chat na internet é baseado em algum deles, os mais populares ele acha que são o IRC, justamente, o XMPP, e o AIM, ou AIM, né? Cada um fala de um jeito. Exato. O XMPP, por muito tempo, foi usado em uma série de... Até o próprio Google, tinha o Google Talk, não vou lembrar agora. Um dos 200 apps de conversa deles, acho que foi o Google Talk. Um dos 500 mil que o Google já fez, um deles usava esse protocolo. Então, faz tempo, gente. Tem muita coisa e é legal saber que é um protocolo ainda bastante em uso. Bom, e outro feedback também que chegou foi sobre os diferentes usos e aplicações aí do ChatGPT, e o Luiz Amorim comentou que um serviço chamado iDagio usou o ChatGPT e o DALL-E também para criar playlists de música clássica, a descrição das playlists e também os thumbs ali, as imagens de cada uma. Primeiro que eu achei muito bacana o nome do serviço iDagio, que é uma brincadeira com o adágio, né, um dos tipos de movimento de música clássica. E eu dei uma espiada, vou deixar claro na descrição aqui o link para quem quiser não só ver essas playlists, mas também conhecer o serviço, que eu sei que música clássica é uma coisa que é meio carente de atenção dos streamings principais aí, o Apple Music, Spotify, deixa um pouco a desejar, que é um jeito de interagir meio diferente de música normal, mas estou divagando aqui. O fato é que eles criaram as playlists, dei uma espiada lá, tem o Top 10 Bach, Top 10 do Dvorak também, tem do Mozart, tem do Mendelssohn, e tem, não de estilos, mas sim, tem top 10 sinfonias, top 10 quarteto de cordas, top 10 concerto de violino, sonata de piano também. E o resultado ficou interessante. Você teve tempo de dar uma espiadinha nisso, Bia? Não, mas eu vi para listas, não necessariamente de músicas clássicas, né? Mas eu vi listas de músicas, de filmes, e eu vi até um pessoal brigando por causa disso no Twitter. Ah, vá! Porque, imaginem, né? Porque tem críticos de cinema, listas de críticos de cinema sempre gerou muita polêmica. Agora imagina você pedindo para os chats GPT criar listas de qualquer coisa. E também interpretação de músicas. Muita gente perguntando, o que a música tal, a letra da música tal significa? Né? Então, o pessoal tava brincando, ela colocou umas letras de música do Djavan, aquelas que ninguém entende nada do que significa. E o ChatGPT até que se saiu bem. A música que eu li lá falando, caramba, não é que faz sentido. Então, a primeira vez, uma letra do Djavan fez sentido. Precisa de inteligência artificial pro Djavan. Então, eu dei uma espiada eu não sou nem por 1 quilômetro de distância um conhecedor de música clássica, mas escuto no meu dia a dia. É música, não é música clássica. Eu boto pra tocar enfim, né, tenho esse costume, tenho esse hábito, e eu dei uma espiada nas playlists. Primeiro eu tentei entender como que o ChatGPT geraria essas playlists. Eu mesmo pedi para ele gerar algumas, eu falo sobre isso daqui a pouquinho, porque teve resultados curiosos, mas elas têm, assim, a do Dvorak, que é um cara que eu gosto bastante.
Ele tem as principais deles são a 8ª e a 9ª sinfonias. A 9ª é conhecida como do Novo Mundo, que é excelente, mas a minha favorita de todas do mundo é a 8ª. Eu deixo o link na descrição para quem quiser conhecer, enfim, tentar se aprofundar sobre isso. Ele gerou também, na de maiores sinfonias, tem do Mahler, que também tem sinfonias incríveis aí. E, enfim, né, e a descrição também é meio genérica, assim como a gente está aprendendo a ver que o ChatGPT faz esse tipo de descrição. Mas fui eu lá depois e fui atrás. Falei, ChatGPT, me diz quais são as sinfonias mais populares do Antonin Dvorak. Ele falou assim, tá bom, elas são a Sinfonia 1, a Sinfonia 2, a Sinfonia 3. Eu falei, ele foi até o 9 assim. Eu falei, bom, obrigado, me adiantou muito. Eu falei, tá, então deixa eu trocar aqui o input. Quais são os 5 melhores movimentos das sinfonias do Dvorak? Ele falou, tem aqui tem o segundo movimento da Sinfonia 9, tem aqui o 4º movimento do 8º, ele foi listando também. Aí eu respondi, falei, tá, por que você escolheu esses movimentos de cada sinfonia? Aí ele criou um parágrafo para justificar por que ele tinha escolhido cada um dos movimentos e parece fazer sentido. Ele tem, nas últimas semanas que a OpenAI está ajustando esse algoritmo de geração do texto, dá para ver que ele está muito mais tirando dele da reta para dar respostas do que era antes. Então assim, de acordo com o conhecimento popular, ou de acordo com o que as pessoas mais acham, de acordo com o que os críticos mais gostam, essa sinfonia aqui é muito bem aceita, porque esse movimento ele tem isso aqui e tal. Então ele tem sido mais referente às informações de onde ele está tirando isso, do que ser uma coisa mais opinativa. Então, aí começou a fazer sentido por que ele pegou alguns movimentos de algumas sinfonias que são os mais conhecidos, né? Então você pensa, sei lá, na própria nona do Beethoven, todo mundo pensou em tadadadã, né? Porque é o mais conhecido. Então, na nona não, da quinta, estou confundindo as sinfonias aqui. Então, deu para ver que ele pegou porque são ou as mais famosas, ou as que mais aparecem nos textos que eles consumiram lá para fazer o treinamento do modelo. De qualquer forma, foi um experimento interessante isso do Aidagio usar o ChatGPT e o DALL-E para resolver isso das playlists, falar, faz aí. Foi um exercício criativo tecnológico / manobra de PR, né, para aparecer em notícias, afinal, estamos falando sobre isso aqui, então deu certo, mas ainda assim é uma das aplicações diferentes aí de como que dá para usar a inteligência na descoberta de um tema novo, sem necessariamente ser você colando numa prova ou qualquer coisa assim, né, que são jeitos mais inócuos, ou talvez menos perigosos só de você usar isso para te ajudar com alguma coisa. Né? Interessante. Eu tô lendo seus prompts aqui e eu tô vendo que a forma como você faz a pergunta realmente é muito importante, porque ele pode dar respostas completamente diferentes, né? E se você não fizer uma pergunta muito bem específica, muito bem detalhada, ele às vezes até te enrola ou então responde errado. Né? Eu percebi isso, eu até tenho salvo aqui o que eu andei perguntando para ele, que ele me deu uma embromada. Eu perguntei o que secretavam as células de Sertoli. Eu sei que elas secretam FSH, e a minha dúvida era se elas secretavam outras substâncias mais coadjuvantes, assim, algumas proteínas carreadoras que carregam esses hormônios e tal, mas ele escreveu um parágrafo gigante que não respondeu o que eu queria. Já pode ser político. Então falar o que as células de Sertoli secretam, você não vai ter uma resposta bem completa, tem que saber perguntar, e o mesmo vale para música, pelo que eu vi o que você falou, aí você tem que pedir um ranking de alguma coisa muito específica e detalhar o que você quer que ele leve em consideração para ranquear. Sim. Bem interessante. Eu esqueci o nome, eu vou tentar achar aqui o nome desse, não é um fenômeno, não sei, é uma situação em que você está lendo um jornal, por exemplo, você acredita tudo no que está no jornal, aí chega em um tema específico que você manja muito do assunto, você fala, nossa, escreveram um monte de bobagem que não tem nada a ver. Aí passou isso, você volta a ler as notícias seguintes, sem ter esse pensamento crítico, com profundidade de conhecimento, você acredita de novo em tudo que estão te falando. Então, com o ChatGPT é parecido. Se você pesquisar sobre um tema que você conhece, aí você consegue ver até onde vai a profundidade ou não do que é fato, do que é verdade, do que dá para acreditar. Mas se você pesquisar sobre uma coisa que você não conhece, né? Me fala aqui, ainda mais coisas que são... que dá para ter uma opinião pessoal maior, tipo, qual é a sinfonia mais bacana do Dvorak? Você pode falar qualquer uma. A forma como você vai justificar é o que vai dar o peso para a resposta e não tem certo ou errado aqui. Então, nesse sentido, pode ajudar, a não ser que a resposta ou a justificativa esteja errada. Né? Então, ele falar, essa aqui ela é muito conhecida porque
tem as pausas dramáticas que evidenciam a parte que fica mais forte, que tem a fanfarra. Você fala assim, tá, mas não tem nem fanfarra aqui, né? Então, é que nem no episódio de Friends que o Joey vai passear no museu, que o Ross fala pra ele, você vai entrar, você vira à direita, aí dá o roteiro certinho pro Joey falar pra namorada dele na época. Ele entra, vira à esquerda, e ela fala assim, cara, tinha hora que ele tava falando de obra que não tava nem lá, não entendi nada do tour que ele deu pra mim. Não pode acontecer uma coisa parecida com isso, né? Mas algumas respostas imprecisas são mais perigosas do que as outras. Nem me fale. E ele erra feio. Gente, meus coleguinhas de faculdade lá já estão descobrindo o ChatGPT. Eu falei, não confia nesse cara, porque ele te enrola, não só te enrola, como ele erra coisas totalmente erros crassos, assim, né? Eu perguntei de algumas bactérias se elas eram cultiváveis, né? Eu perguntei, bactéria do gênio Clostridia cultivável, bactéria do gênio Borrelia. Eu conheço bem bactéria do gênio Borrelia. Eu sei que não é cultivável. E ele veio aqui, sim, as bactérias podem ser cultivadas em laboratório. Mentira! Mentira! Então, muito cuidado, gente. Às vezes ele pode interpretar a pergunta de outro jeito ou usar fontes erradas, já que a gente não sabe exatamente o que ele usa. Se for um fórum, um Reddit, uma plataforma que os estudantes chutam e ficam ajudando uns aos outros, o estudante pode ensinar errado os outros. Sim. Então, cuidado, muito cuidado. E isso cola bem com o assunto principal aqui do episódio. A gente comentou na semana passada, falando justamente sobre o ChatGPT e outras inteligências, como é que isso vai mexer no nosso dia a dia, a responsabilidade que isso tem, né? Porque se for feito errado, pode dar muito errado no dia a dia das pessoas que nem tem nada a ver com isso, no fim das contas, tipo essa inteligência para escolher o currículo das pessoas. Muito cuidado com isso, né? E você comentou sobre o documentário Coded Bias, e eu assisti esse documentário pra gente poder falar sobre ele aqui, fiz algumas anotações também. Então conta porque eu não vi ainda, tô ansiosa pra ver. Vale a pena? Vale. Não dê spoiler, mas diga se vale a pena, vale. Olha, vale. Eu acho que existiu desde que aquele documentário O Dilema das Redes fez um relativo sucesso, acho que teve um boom de documentários com esse olhar mais cético e que trata de responsabilidade social com a aplicação de tecnologia no dia a dia, que afinal de contas hoje já é tudo praticamente, né? Então, o Dilema das Redes especificamente, quando ele saiu, fez bastante sucesso. Eu tentei ver, parei na metade, que eu concluí que era voltado para um público que tinha conhecimento zero sobre o que estava acontecendo, e o jeito didático de explicar com as atuações, que são atores e atrizes de verdade. Você tem o Vincent Kartheiser, por exemplo, que fez Mad Men, é um ator famoso, um ator consolidado, mas as atuações ali, parecia que eu estava vendo um Telecurso 2000, que nenhum problema com isso, apesar de que, sim, não funcionou para mim, né? Então, aquele eu parei na metade. Esse aqui eu comecei a assistir já também com um pouco de ceticismo. Falei, putz, será que vai ser de novo um negócio bem basicão? Pegar na mão de quem está assistindo e falar, escuta, isto é um computador, ele funciona assim, ele é programado. Não. Ele é didático, só que sem subestimar o poder da pessoa que está vendo de entender o que está acontecendo, sem ter que explicar do zero tudo, né? Então, eu gostei. Ele não tem atuaçõezinhas, tem uma ou outra, né? Porque é típico de documentário, né? A pessoa, eu recebi inesperadamente deixar aqui. Dinâmico. O prédio mandou essa comunicação aqui, aí mostra a pessoa recebendo comunicação por baixo da porta. É claro que aquilo não aconteceu enquanto estavam gravando, né? Ela está atuando. Então essas coisinhas assim acontecem, tudo bem. É parte da linguagem de documentário. O conteúdo mesmo, eu achei muito bom. Ele saiu acho que em 2020, então estava ainda mais... Então ele não fala nada sobre ChatGPT, DALL-E, ele fala sobre as inteligências artificiais, mas, por exemplo, os algoritmos de organização e de decisão, de reconhecimento de facial também, que é uma questão que permeia todo o documentário. Então, ele é muito bom em passar quais são os problemas. Ele é sob a visão ali, sob o ponto de vista de grupos e pessoas que fazem ativismo nesse segmento da tecnologia, o que é um pouco perigoso, eu acho, porque o documentário, claro, ele está explicando o que está acontecendo, mas ele tem um ponto de vista, ele passa esse ponto de vista. Eu acho que às vezes ele pesa um pouco
na gravidade que ele tenta passar sobre o que está acontecendo, porque isso você na hora já cria uma divisão entre quem acredita na inteligência artificial, quem não acredita nela, e você já cria um território ali que as pessoas não vão se encontrar. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Assim, quando você... não é que você está militando contra alguma coisa, mas dependendo de como você explica, você pode já criar um antagonismo que você não vai conseguir convencer ninguém do contrário se a pessoa está decidida já do contrário. Então, ele pesa um pouco nisso, entrevista mostra lá o pessoal em Londres, por exemplo, que tem lá... Londres é uma das cidades mais vigiadas do mundo, né, com um circuito de câmeras lá que roda a cidade inteira. Eles fazem um paralelo com a China, inclusive, quando falam sobre isso. E você tem lá o Big Brother Watch Group, que sai distribuindo panfletinho, estão vigiando você, aqui nessa rua, o reconhecimento facial. Isso pode... Algumas pessoas que poderiam se interessar sobre esse tema, acho que já desligam a cabeça na hora e falam, putz, lá vem esse bando de moleque contra o sistema, né? Mas tem um pouco disso, é bom que essas pessoas façam isso, porque alguém tem que fazer esse trabalho. Sim. Então, o próprio trabalho dessa galera, você vê que reverbera até chegar, não esse pessoal de Londres, mas um trabalho parecido nos Estados Unidos, até conseguirem lá descolar um depoimento frente ao Congresso para explicar o problema, a galera que vai fazer as leis ter isso no radar, entender qual que é o problema, entender o impacto disso, o potencial de dar errado. Então, isso eu achei que eles explicam super bem. Tem dados bem impressionantes, né? Como é interessante porque eles definem inteligência artificial, essa a mais básica dessas coisas de ensina a, sei lá, catalogar currículo recebido para ver quem que pode ou não ter chance de pegar essa vaga de emprego aqui. Eles mostram com dados como é que essa inteligência é tendenciosa. Aí tem seleciona. Exatamente, né? Então, mostram lá que se a pessoa... um homem branco tinha muito mais chance de ser aprovado, de o currículo passar ali para frente, para ele poder ter entrevista de emprego, versus uma mulher negra que nem passava nem da porta ali do negócio do currículo. E é uma coisa automática. E eles falam uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito disso, desse jeito, que é assim, a gente está deixando essas decisões na mão das inteligências sem uma possibilidade de recurso nem para entender por que você foi desclassificado, por exemplo, de uma chance de emprego. Só não passou, né? E você não tem um jeito de pedir uma revisão do caso, nada assim. Né? Isso é um exemplo, né? Você pode aplicar isso para... Por que você entrou no site e o preço apareceu nesse valor para você? Por que você foi pedir um financiamento do carro e veio com essa porcentagem de juros, etc, etc, etc. Que é isso que eu tentei falar no começo, que assim, são coisas que decidem no dia a dia das pessoas que estão lá na ponta da lança e nem entendem o que está acontecendo, ou como que elas estão sendo afetadas por um algoritmo que foi feito há 3 anos, sabe-se lá onde, e que agora, por causa disso, a pessoa ali não vai conseguir comprar o carro, não vai conseguir comprar casa, não vai conseguir emprego. Né? Então, ele aborda de um jeito muito eficiente, eu acho, essas questões que daria, assim, se a gente lesse de um jeito rápido, é pensar, sei lá, são as minorias que estão sendo afetadas. Mas não é, se você juntar todas as minorias, é a maioria, né? Então todo mundo está sendo afetado de algum jeito, e esse é o problema, né? Porque não tem regulação. Interessante. Basicamente é um documentário sobre viés que tem viés. Sim. Mas ainda que esses documentários, às vezes você termina de assistir e fala, não me acrescentou tanto, mas você pode às vezes recomendar para um familiar que não entende muito daquilo, ou que tem alguns pontos que você gostaria que sua mãe, sua tia, sua avó, alguém da sua família talvez precisasse aprender um pouco o básico. Tem documentários que são muito didáticos nesse sentido, né? Mas tem que tomar cuidado também. Às vezes você manda um documentário como esse pro seu tio do Zap lá, que já é hiperneurótico, você só vai piorar a situação, então recomende com moderação. Exato. Eles levantam... Tem um dado que é dado... Um dado que é dado é ótimo, vocês entenderam. No meio lá do documentário falam que só 14% das pessoas que trabalham com pesquisa de IA são mulheres. Isso é claro que vai ser refletido no código, não de propósito, né? A gente comentou isso na semana passada e a gente comenta aqui agora. Não é assim, se quem tiver mais melanina não vai poder ter uma casa, agora eu tô programando secretamente aqui. Não é isso, né? Mas existe esse lance do código tendencioso de uma forma não intencional, né? Você não percebe a tendência que você está colocando lá, porque todos temos esse tipo de tendência sem ser de propósito, né? E não é um viés de gênero isso, gente, que fica bem claro. É um viés biológico, porque
Mulheres têm visão mais global das coisas, o homem tem um raciocínio mais cartesiano. Claro que isso vai impactar no código, não tem como. Então, é bem interessante esse dado aí, leva a gente a refletir que os vieses, às vezes, são difíceis de você perceber. Sim. Difíceis, mas eles estão ali. Tem, em um certo momento, uma das pessoas principais do documentário é uma engenheira de software e ativista justamente dessa parte, chamada Joy Buolamwini. Eu ensaiei para não errar, consegui não errar aqui. Joy Buolamwini. E ela mostrou que o algoritmo feito para identificação facial da IBM, ela fez ali treinou, enfim, ela jogou imagens lá para reconhecer os rostos, aí reconheceu 88% de homens negros, 65% de mulheres negras, 99,7% de homens brancos e 92,9% de mulheres brancas. Ela foi lá, IBM, olha isso, não é aceitável, certo? A IBM falou, verdade, não é. Retreinou ali, soltou a API de novo e em todos eles teve melhor, assim, o de homens negros foi de 88% para 98% de acerto, as mulheres negras 65% para 96%, aumentou 0,1% só o de homens brancos e foi para 100% o acerto no caso de mulheres brancas. Então, por isso que esse tipo de trabalho, ainda que ele seja percebido por quem é mais cético como uma coisa meio ativista, lá vem esse pessoal que quer incluir todo mundo e encher o saco. Não, isso tem impacto de verdade na vida das pessoas, né? Então, ela mostra que ela tinha um projeto lá que ela queria fazer um espelho inteligente para ela acordar de manhã e o espelho mostrar ali no rosto dela uma coisa para ela se sentir inspirada. Não deu certo, porque a câmera não reconhecia o rosto negro dela, ela colocou uma máscara branca, funcionou. Né? Então são essas coisinhas que no dia a dia fazem a diferença. Né? Então fica a dica aí, Coded Bias, uma mini resenha aí do Marcos, e eu vou assistir agora entrando em férias, provavelmente no próximo fim de semana. Gostei no geral da premissa e vou assistir sim. Boa. E quem quiser complementar o Coded Bias, eu vou deixar também na descrição para ver depois. É quase um resumo do Coded Bias, mas atualizado para 2023, que é o capítulo recente do programa do John Oliver, que é o Last Week Tonight. Ele fala sobre esse lance todo, só que aplicado justamente às IAs que desenham, às IAs que escrevem, exatamente o caso aí de ChatGPT e afins, e por coincidência, ou na verdade não, né, porque ela está fazendo esse excelente trabalho, ele entrevista justamente a Joy Buolamwini e tem outros exemplos também da mesma coisa, assim, entrevista o CEO de uma empresa que recebe currículos de um lado e recebe vagas de emprego do outro e junta as duas coisas. Ele fala, hoje em dia os currículos são analisados pela nossa inteligência, então não tem um input humano ali. Ele fala assim, o que você tem que fazer é otimizar o seu currículo para o robô, para ele ler e ficar cada vez mais certo, para ele entender ali o que está acontecendo e poder passar para lá para cá. Então, eu fico imaginando esse mundo que a gente tem que, né, tem o SEO, né, Search Engine Optimization, você vai ter a otimização do consumo de dados para o veículo, que seja ele para o buscador do Bing, lá, o que vai ser feito com o ChatGPT no fim das contas, seja para conseguir um emprego, né, então tem que trabalhar para agradar o robô, para você poder passar no filtro ali. Então, você juntando isso tudo que a gente tem dessa história de viés com isso, especialmente no mercado que não é regulado, que é o principal problema, né? Então, isso segue a minha conclusão, vendo o filme e vendo os exemplos atualizados trazidos pelo John Oliver, é que enquanto não existir uma regulamentação para esse mercado, isso não vai se resolver sozinho, porque não tem incentivo para o problema se resolver sozinho. Então, o mercado de tecnologia ele vive desde sempre numa espécie de paraíso legal em que tudo que eles fazem é num vácuo que existe pela falta de uma legislação que proíba alguma coisa. Então você pega de um exemplo corriqueiro, desde como é que funciona a operação da Uber. Cada país que eles chegaram, eles incomodaram, era uma coisa que não era ilegal porque não era prevista a proibição em lei, mas não era legal porque não era prevista a operação em lei também. Então, eles se defendiam dizendo assim, não é ilegal. Se é legal ou não, não sei, mas não é ilegal. Então expandiram para o mundo inteiro assim. O modelo de negócio do iFood, a gente já falou sobre isso, né? Sobre o modelo de negócio dos armazéns da Amazon também. Todos eles operam nesse vácuo. As empresas de tecnologia têm o tamanho que elas têm e o alcance que elas têm porque elas existem nesse vácuo e por algum motivo que tem a ver um pouco com o lobby e um pouco com a incapacidade de quem faz as leis de compreender a tecnologia atual,
É uma coisa que não vai dar para alcançar tão cedo a legislação sobre o que elas estão fazendo, porque a tecnologia evolui muito mais rápido do que a motivação da leva de políticos eleita a cada 4 anos para fazer isso, né? Boa. Muito bem. Beleza, então vamos lá, eu vou deixar claro os links aqui na descrição do episódio, tanto para o Coded Bias, para quem quiser dar uma espiadinha também lá para esse segmento do episódio do John Oliver, falando também sobre as IAs. Vamos agora para a parte do Área de Trabalho Responde, a parte que você que está escutando aqui o podcast, se você quiser saber o que a gente acha sobre alguma coisa, quiser uma recomendação sobre algum tema, ou sobre algum assunto, aplicativo, enfim, você pode fazer isso, manda para a gente que a gente responde aqui ao final dos episódios. Mas antes de trazer a primeira resposta à primeira pergunta, eu vou tirar um minuto para agradecer a Sotes Telecom, que está de volta aqui patrocinando o Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem que é a solução perfeita para as empresas que querem ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de uma fiação nova, quebradeira, mexer na estrutura aí da sua empresa, e ela dispõe também de uma série de ferramentas para gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas aí das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de facilidade para administrar os a mais e de ter acesso também às métricas aí das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana que ela oferece, isso nas regiões de São Bernardo e São Paulo, é um link dedicado de fibra ótica para as empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom, que eles podem te ajudar. Para fazer isso, você acessa o site deles, que é sotes.com.br, sothis.com.br, ou bate um papo lá com eles também pelo Instagram ou pelo Facebook, no @SotesTelecom. Com isso, você vai poder falar com eles, comentar sua necessidade, comentar também que escuta aqui o Área de Trabalho e dar o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna e a telefonia IP, também serviço de voz aí, da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom por estar de volta patrocinando o Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Comunicação é muito importante hoje para todas as empresas, mas para algumas é simplesmente crucial. E para outras, ter um link dedicado também de fibra é mais crucial ainda para garantir que tudo esteja funcionando nos conformes. Eu agradeço muito o pessoal da Sotes por patrocinar o Área de Trabalho e dar essa oportunidade dos nossos ouvintes conhecerem os seus serviços. Muito obrigado. E vamos lá, o Dinho mandou pra gente a dúvida dele, que é sobre administradores de senhas. Ele falou que escutou a gente falando sobre isso aí nos últimos episódios e que ele usa muito a função nativa do iPhone para guardar senhas e quer saber se os aplicativos que fazem isso, os serviços também que fazem isso, são parecidos. Ele falou que no iOS, por exemplo, aí é bem automático. Ele quer saber como é que funciona com os aplicativos específicos de fazer isso. Como é que é para você, Bia? Sim. Tem outras empresas além da Apple que fazem isso e muito bem. A Samsung tem um sistema integrado no navegador, inclusive para autenticar em sites, armazenar informações de cartão, dá inclusive para autenticar via íris, via digital, é muito prático, né? Você quer entrar, fazer login lá num site, coloca o seu dedinho ali, ou então posiciona nos seus olhos e tá, beleza. Eu uso bastante. E eu acho que isso é muito prático, né? Eu acho que Apple e Samsung oferecem uma segurança legal para esse tipo de coisa. Agora, quanto a aplicativos de terceiros, aí depende. Eu mandei agorinha para você, Marcos, uma notícia que eu estava lendo lá no Mundo Sem Fio, quando eu estava voltando aqui para casa para a gente gravar o Área de Trabalho, que eu salvei para ler mais tarde. Eu não li ainda, mas é fresquinha. O LastPass pisando no tomate outra vez. A Lorene postou lá no Mundo Sem Fio a notícia do Ars Técnica, dizendo aí que o LastPass pisou na bola de novo. Não é a primeira vez. Eles já tiveram um trabalhão para conter a crise que o primeiro vazamento gerou. E olha, um segundo incidente nesse nível, para esse tipo de solução, costuma ser a pá de cal, viu? Então, tem que tomar muito cuidado com esses serviços que guardam todas as suas informações na nuvem. Eu sou do tipo que nunca usou
um serviço de terceiros, assim. Eu prefiro uma nuvem particular, por exemplo, usar o seu Dropbox, usar o seu OneDrive, usar a sua iCloud. Eu acho melhor, pelo menos, do que ficar tudo num servidorzão que fica todos os dados da galera lá, né? Claro, porque é muito mais vantajoso para alguém que queira hackear ou roubar dados, pegar uma base de dados inteira, né? Então, a minha dica é muito cuidado na hora de escolher o seu serviço, tá? Especificamente sobre o LastPass, eles já faz uns uma vez por ano, eles reportavam algum incidente de segurança. E no último ano, Sim. Não dá nem para saber mais pela frequência que está acontecendo, se é um incidente novo, se é mais detalhes sobre o incidente antigo, o que é. Então, por esse conjunto da obra, se você usa o LastPass, saia correndo, migre para um outro serviço. E se você não conhecia o LastPass, finge que você nem conhece de novo, porque não dá mais para confiar em nada disso. O meu uso do dia a dia de senhas, eu estou numa divisão entre o OnePassword e o serviço nativo do iOS, porque o serviço nativo, o da Apple, no fim das contas, né, ele apareceu muito atrasado. Então, desde sempre existia, por exemplo, justamente o OnePassword, e ele apareceu como uma solução para você armazenar não só as suas senhas, mas basicamente o seu tudo de forma segura. Então, login, cartão de crédito, credencial de API, hoje em dia eles têm coisa para carteira de cripto também, registro médico, programa de recompensa de linha de empresa aérea, documento de identidade, passaporte, notas seguras, coisas de banco. Então, eles, além de serem o administrador de senhas, viraram o administrador dos seus dados, dos seus números, dos seus conteúdos sensíveis. Então, como eles tinham esse corpo de serviços a oferecer, eu usei desde o começo. Aí o iOS primeiro foi lembrar a senha, beleza, aí tem aqui a parte de senhas que compartilha entre o iPad, o Mac e o iOS. Agora a gente dá suporte à autenticação de 2 fatores. Aí eles foram melhorando ao longo dos anos. Então, eu tenho muita coisa que está no OnePassword e vai continuar lá pelo meu futuro próximo aqui, pelo menos. E tenho muita coisa que, conforme o serviço nativo do iOS de senhas foi ficando cada vez mais parrudo, quando eu gerava uma senha, agora vamos cadastrar um serviço novo. Gerar a senha. Gera aí, já a senha segura, nem sei qual que é a senha. E isso fica guardado lá. Então, eu estou entre essas duas coisas. Eu recomendo dar uma espiadinha no OnePassword para quem quiser ter essa camada extra de segurança, não só para suas senhas, mas os que eu comentei, para o seu tudo. A gente, na Gigahertz também, tem o nosso, isso é uma coisa bacana do OnePassword, de você ter os cofres compartilhados entre as pessoas, para todo mundo aqui que pode ter acesso a isso, poder ter acesso a essas coisas sem nenhum problema. E hoje em dia, uma coisa que faltava antes e que felizmente tem no iOS, certamente no Android também tem, é o sistema dar suporte a uma integração nativa ao OnePassword, por exemplo. Então, se eu vou fazer login num site, eu não tenho mais que falar, putz, a senha está no OnePassword, deixa eu voltar lá, abre o OnePassword, caça na lista, login, copia a senha, cola. Não. Hoje em dia, para fazer o login, o iPhone sabe que eu tenho um OnePassword instalado, ele fala, beleza, você quer puxar a senha do iCloud ou do OnePassword? Eu ponho o OnePassword, ele já cola, preenche a senha automaticamente ali, numa boa. Esses serviços todos, e hoje no iOS também tem, mas os serviços de terceiros têm faz um tempo a mais, isso de assim, a sua senha salva aqui, ela parece que vazou, tá num pacote recente de vazamento do serviço tal. Você não quer trocar? Só para garantir? Ou assim, essa sua senha aqui aparece 4 vezes nas suas senhas salvas. Não quer trocar por uma que seja uma senha única, segura, para você evitar problemas? Então, esse jeito, essa forma proativa de aumentar a segurança de cada uma das suas contas é uma coisa muito útil e existe uma questão aí. E fica em favor. Eu vou falar do OnePassword, que é o que eu conheço. Eu sei que existe, por exemplo, o Bitwarden. Tem alguns outros que fazem isso, mas eu não tenho como recomendar o que eu não conheço. Então, vou recomendar o OnePassword, que esse é o trabalho deles. É para isso que eles existem, né? Então, as funcionalidades sempre vão ser muito mais avançadas e eu vou arriscar falar muito mais seguras do que uma função nativa para a Apple, por exemplo, que além de fazer o administrador de senhas, faz o aplicativo de calendário, o de lembretes, faz o Ted Lasso, está fazendo o carro e tem as AirTags. Então, o trabalho do OnePassword é ser um excelente administrador seguro de informações sensíveis. Então, eu sempre vou confiar mais nisso porque é a razão da empresa existir. Então,
a minha experiência é mais ou menos essa com o administrador. Você quer complementar? Interessante. Eu usei o OnePassword, ele é muito antigo, gente. Para vocês terem uma ideia, tinha para Palm já e Pocket PC. Eu testei, usei. Para vocês terem uma ideia, no tempo da licença, você comprava o software, vinha uma licença, desse nível aí, gente. Faz bastante tempo mesmo. Mas, à medida que eu migrei para Samsung, e eles, que eu me lembro, foram os primeiros a colocar esse sistema de senhas integrado no navegador da própria Samsung, com a possibilidade de autenticar por biometria, eu acabei me acomodando e usando cada vez mais, e o OnePassword ficou de lado. Mas já anotei no meu caderninho aqui, eu vou testar o OnePassword para Android, ver como é que ele tá. Já que tem uma confiança muito grande, o pessoal nos grupos aí sempre elogia muito, eu vou testar e vou contar para vocês no futuro como é que ele está, tá bom? Boa! O Max também mandou um feedback pra gente aqui. Ele disse: Bia, sei que você usa o Evernote, mas fiquei curioso sobre como o Marcos organiza suas tarefas e anotações. Só um parênteses, eu uso o Evernote para arquivamento, referência. As notas que eu ainda estou trabalhando, uso o Samsung Notes e o Todoist para tarefas. Por exemplo, estou terminando agora o meu semestre, todas as disciplinas que eu concluí, eu vou arquivar do Samsung Notes para o Evernote. Eu vou salvar tanto no meu OneDrive, né, como backup, mas eu vou criar PDFs também para que fique como algo que eu possa buscar, né? O conteúdo possa ser buscável no Evernote. E você, Marcos, ele quer saber como é que você organiza suas tarefas e anotações. Antes disso, eu vou tirar uma dúvida. Você tem algum tipo de backup ou de sincronia automático? Por exemplo, você está usando o Samsung Notes para fazer as anotações aí, estudar, etc. Para isso e parar no Evernote, é o que eu mais manual? queria que o Samsung Notes tivesse. Ah. Ele não tem ainda. Quer dizer, ele arquiva na nuvem da Samsung, então tá tudo sempre sincronizado em todos os meus dispositivos. Tá? Ele tem um armazenamento sim. Mas aquilo que eu falei, ele vai ocupando espaço, vai ficando aquele peso morto ali no seu armazenamento, né? Tem coisas que eu não estou usando mais, não vou editar mais, eu prefiro que fique lá no Evernote e que eu busque eventualmente consultar, né, para consultar alguma informação, e deixe meu Samsung Notes mais levinho novamente, né, para as próximas anotações. Então, é bem eficiente a nuvem da Samsung, sabe? Às vezes eu faço uma edição no celular ali rapidinho, o tablet está aberto do meu lado, a nota já está diferente. É muito eficiente, ao contrário do Evernote, que é uma carroça. Esse é um problema bem antigo já, e eu não sei se é porque eu tenho zilhões de notas armazenadas lá, mas o sincronismo do Evernote é bem lentinho, viu? Beleza. Isso foi por causa disso que eu desisti do Evernote há, sei lá, 10 anos. Então, que tristeza pensar que até hoje é assim. E que bom pensar que eu saí faz tempo, então. Né? Não, eu tinha problemas também com o caderno compartilhado, né? Às vezes eu estava conversando com uma pessoa, atualizei aqui, coloquei lá. Aí ele fala, pra mim ainda tá a rodinha girando aqui. Então, exato. Aí eu acabei desistindo dele. E hoje em dia, depende muito do contexto, na verdade. Eu não tenho um jeito muito bem definido sobre anotações especialmente. O que eu faço na maior parte do tempo. Tarefas, até como é legal que a gente vai encerrar o episódio voltando à discussão do começo, né? Tarefas eu uso o aplicativo de tarefas mesmo, lembretes do iOS, exceto as notificações que chegam ao longo do dia, que eu vou lidar com isso no dia, eu deixo ali como um lembrete complementar de imprevistos. As anotações, aí vai muito do contexto. Eu tenho o meu aplicativo canônico principal de anotações é o Ulysses, para as anotações, para produção de texto, vou dizer assim. Então, por exemplo, para fazer as pautas dos podcasts antes de passar para o Google Docs ou para o Pages, que é como a gente tem feito no área de transferência, eu uso o Ulysses para fazer a revisão dos episódios todos, anotações, fazer as notas do episódio para publicar tudo no Ulysses, roteiro de coisa, tudo ali no Ulysses, o iFeed Plus que eu faço também, eu faço a partir de lá. Então esse é o meu aplicativo de produzir textos. Anotações rápidas, eu tendo a usar o aplicativo de notas do iOS, por exemplo, feedbacks do pessoal que a galera vai mandando ao longo da semana. Chegou alguma coisa, agora eu estou interagindo com o pessoal pelo Mastodon, chegou pelo Mastodon, chegou pelo Instagram, chegou uma outra coisa. O que eu faço? Eu tenho um aplicativo uma nota no aplicativo de notas chamado Feedbacks e vou jogando tudo lá. Cada uma é um nexo com ADT, a fonte, a área de trabalho,
E aí, quando eu vou montar a pauta do episódio, eu vou lá nas notas e busco isso. Para fazer, por exemplo, as notas aqui que eu ia comentar hoje a respeito do Coded Bias, eu fiz do jeito mais cretino possível, mas o contexto funcionou. Eu mandei mensagem para mim mesmo no iMessage, com palavras e frases que eu ia lembrar de comentar aqui ao longo do episódio, e funcionou. Então acho que vai muito do contexto. É impossível, eu acho, você ter um jeito único e imutável de lidar com isso, porque às vezes é só uma frase ou outra, às vezes é um link, e não tem, pelo menos na minha experiência, nenhum aplicativo que lide de um jeito perfeito com tudo. E que bom, cada um faz muito bem uma coisa, mas é mais ou menos assim que eu lido com isso, e o jeito complementar é aqui, né? Eu não sei se o barulhinho vai fazer, mas caderninho físico, canetinha também, e é o jeito complementar que funciona super bem também com essas outras coisas todas. Uhum. Legal. Mas você falou de forma cretina, mas às vezes a forma mais cretina é a que funciona. O importante é que funcione, que seja prático. E eu faço a mesma coisa, só que eu faço isso com o Telegram, né? Às vezes eu tenho um arquivo, alguma coisa ali, eu mando para mim mesma, só para ficar guardadinho dentro do Telegram, porque às vezes eu quero mandar para uma pessoa, mas eu não quero mandar naquele momento. Uhum. Então já fica pronto para encaminhar lá, tudo engatilhado. A nuvem do Telegram é fantástica, é muito rápida, não tem limite de tamanho, e como eu assino o Premium, olha, eu posso pôr arquivos bem grandes lá, que eu posso mandar até para quem não assina o Premium, que ele vai receber. Já mandei vídeos, gente, de centenas de megas e funcionou. Mais uma aqui do Lampadinha, meu amigo Lampadinha. Saudades de você, um beijo. Ele mandou um direct pra mim, Marcos, que na verdade é mais pra você, viu? Ele Foi um indirect, então. Foi um indirect. Ele quer saber de um aplicativo de calendário para iOS que sincronize com o Google. Bom, eu não estou usando mais iOS, né? Mas eu lembro do Fantastical, que realmente é muito bom, muito poderoso, muito lindo também. Eu lembro que isso foi bem marcante naquela época e muito caro também, né? Uhum. Não sei em que pele tá agora, então passo a bola para você. Eu vou, seguindo a sequência de respostas cretinas, eu vou dar a menos empolgante do mundo, que é, assim, quem escuta aqui faz tempo sabe que eu nunca fui a pessoa do calendário. Eu usava a minha memória e minha organização natural para ter as coisas agendadas e lembrar quando eu precisava fazer alguma coisa, no máximo um lembrete, amanhã tem reunião. Só isso, mas era uma época que eu tinha menos reuniões, menos coisas agendadas no dia a dia. Depois de a gente ter começado o podcast, eu revisei essa parte da minha vida, eu comecei a usar a parte de focos do iOS, com calendário, com lembretes, tarefas recorrentes, etc., para não perder o prazo de nada, não esquecer nada, não perder nada assim. Eu passei a usar o calendário nativo do iOS, que eu sei que tem integração com o calendário do Google. Só que no meu caso, eu pego coisas que estão agendadas no calendário do Google, como, por exemplo, tem o serviço Calendly, que é de agendamento de reuniões. Então, eu coloco lá, eu estou sempre disponível da segunda das 8 às 5, terça-feira das 8 às 10, depois do meio-dia às 3, e você entrega o seu calendário, e ele já vai deixando, ele vai mostrando o que tem livre, o que não tem, para a pessoa marcar a hora da reunião, e pronto. A hora que ela puder, ela marca e eu vou poder, porque está mostrando lá. Então, é uma integração de fora para dentro no iOS. O que quer dizer? Eu integro o calendário do Google com o meu iOS, e não exatamente o contrário. Então, para o contrário, eu vou deixar aqui na descrição o link da dica que você deu, que é uma coisa que o pessoal reclama do preço deles, mas é porque eles, assim como o OnePassword tem, além de um administrador de senhas, tem todo um resto de corpo de serviços e funcionalidades que justificam o preço, ou enfim, a existência deles, é a mesma coisa para o calendário. Mas se você comprar, não é nem comprar essa ideia, mas se a forma como eles oferecem os serviços de encaixar no seu dia a dia, está resolvido, é um dinheiro bem investido para você poder parar de pensar nisso e poder pensar em trabalhar, né? Que afinal é para isso que a gente usa o calendário. Uhum. Então a minha resposta vai ser meio chata, porque eu uso mais o nativo, mesmo sendo no iOS. Que bom que ele tem melhorado nos últimos, talvez, 2 anos, mas para o meu dia a dia já supra as necessidades. Uhum. Mas a gente passa a bola para os ouvintes, então. A gente Sim. quer saber quem usa iOS. Conta pra gente qual aplicativo de calendário aí de terceiros
você usa que sincronize com o Google. Aí a gente responde no próximo episódio e eu dou um toque para você também, viu, Lampadinha, quando a gente tiver respostas aí para você. Boa. Mas posso fazer um pedido complementar? Sim. Não mandem, pelo menos por enquanto, serviço novo que está com lista de espera. Porque são quase todos os que aparecem agora. Ah, tem um aplicativo super legal. Você vai no site, vai ser bacana, entra aqui na lista de espera que a gente avisa. Tá. Não resolveu o problema, né? É alguma coisa que já está consolidada, melhor. É, né? alguma coisa assim. Eu sei que tem muita coisa bacana que tá pintando por aí, mas até que elas sejam lançadas, não adianta. Porque mesmo a gente putz, tem esse aplicativo novo, dá uma espiada e fala o que você achou. Tá bom. Quando? Não sei, porque não dá pra saber. Põe seu e-mail e a gente vai te avisar. Tá, obrigado. Né? Então, coisas mais... Então, link por convite. Então, Chrome, né? Espera um pouquinho aí, espera o teu amiguinho te chamar. Nosso amigo aqui quer resolver o problema dele agora. Então, exato. Fica aí a dica, a solicitação. Beleza. Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/36 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Como sempre, muito obrigado a Sotes Telecom e a AlphaCode pelo patrocínio aqui do podcast, a vocês que avaliam, recomendam, que dizem pra mais gente ainda que o trabalho existe, que mandam feedback pra gente, mandam pedidos pra gente, mandam sugestões, é muito importante. A gente tá sempre atento a todas elas, mesmo não comentando tudo aqui. Isso sempre bate nas caixas de entrada, nas cabeças dos seus corações. Então estamos sempre atentos a isso. E muito obrigado, claro, Bia, a você mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudando de uma forma ou de outra a ter uma vida mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso. Os nossos patrocinadores que viabilizam ele. Um abraço em especial para o pessoal da AlphaCodes e da Sotes. E, claro, agradeço os nossos ouvintes, né? Graças a vocês, isso aqui tá de pé, funcionando e ajudando a vida de tantas e tantas pessoas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ser pelo Twitter, no @garotasemfio, ou então no Telegram, onde você pode mandar uma mensagem privada na @biacunze, e onde vocês também podem pedir diretamente para mim os links dos nossos grupos. Tem o Mundo Sem Fio, que fala de tecnologia em geral, o Produtividade Móvel, que é sobre produtividade, tem o meu canal lá também. Só mandar uma mensagenzinha falando, Bia, manda pra gente aqui os links e tal. Beleza, eu já encaminho, tá bom? Muito bem, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon e também no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev, que sai todo dia de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo pro ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até a próxima. Aqui os links e tal. Beleza, eu já encaminho, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima. Boa, eu sou o MVC Mendes. Não, desculpa. Não, imagina. Sem problemas. Empolguei. É o cansaço.